O tropeço do Flamengo diante do Atlético Goianiense na noite desse sábado do Maracanã foi um dos grandes vexames do atual campeão brasileiro na competição de 2020. Uma atuação muito fraca, né? Claro, muitos problemas, lesões e tudo mais. O Rogério Ceni ainda no seu segundo jogo, mas uma atuação fraquíssima. Uma vantagem parcial no primeiro tempo num gol de contra-ataque, né? E no segundo tempo, o empate do Atlético e um gol incrível perdido pelo Lincoln, que veio do banco para protagonizar uma cena absolutamente risível no final do jogo. As estatísticas dessa partida você vai acompanhando aqui do meu lado, assim como os números na sequência do jogo entre Palmeiras e Fluminense. As partidas do sábado à noite, disputadas pelo Campeonato Brasileiro, são números do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O OneFootball está de cara nova, você vai lá, faz o download clicando no link e pode acompanhar, claro, além de partidas em tempo real, estatísticas e informações dos campeonatos de futebol por todo o mundo. Mas enfim, voltando primeiro ao jogo do Maracanã, né? O Flamengo não jogou bem, o técnico Rogério Ceni até jogou uma cartada muito importante na parte final dessa partida, né? Tirou um zagueiro, Léo Pereira, colocou a Arrascaeta, e o Arrascaeta, no pouco tempo que esteve em campo, proporcionou ao Lincoln o passe que poderia ter resultado no gol da vitória. O Lincoln conseguiu perder um gol incrível debaixo da trave, algo realmente inacreditável, né? Pareceu meio displicente e tudo mais. Muitos torcedores já jogando a toalha, achando que o Flamengo não vai poder brigar pelo título. É claro que jogando dessa maneira o Flamengo não vai ganhar campeonato nenhum, mas muita coisa ainda vai acontecer. O campeonato está ainda um pouco mais da sua metade, essa é apenas a segunda rodada do retorno. Apenas 6 pontos separam o oitavo colocado, que é o Fluminense, do líder, que é o Atlético. O São Paulo tem muitos jogos atrasados, mas uma verdadeira confusão que ficou esse campeonato. É muito difícil afirmar que uma equipe está fora. Você pega, por exemplo, o caso do Internacional, que liderava, agora com a troca de técnico, a volta do Abel, 2 derrotas, o que vai ser do Internacional? Quer dizer, é um time que parecia realmente candidato ao título e agora dá sinais de que não conseguirá lutar. O Flamengo vai depender fundamentalmente de uma reação, do melhor desempenho do futebol mais convincente. O Rogério não teve tempo ainda para colocar isso em prática. A atuação contra o São Paulo, com apenas um treinamento, foi até muito melhor do que se imaginava. Talvez isso tenha gerado uma expectativa muito grande para esse jogo do sábado contra o Atlético. Acabou não acontecendo. Mas não podemos ignorar. O Flamengo perdeu para o São Paulo num lance de uma individual, uma falha grotesca do Hugo, uma falha grave. Até algumas pessoas criticam em demasia e outras tentam evitar críticas. Acho que nenhuma das duas posturas estão corretas. As críticas, especialmente críticas violentas, agressivas e preconceituosas, são abjetas, algumas até criminosas, e devem ser tratadas com repulsa. Mas isso não significa que o jogador não possa ser criticado pela sua falha, que foi uma falha grave que ele não poderia ter cometido. É um profissional em ação. E essa também do Lincoln, né? Quando o Lincoln faz um gol importante, um gol de vitória, um gol que leva o time a um resultado, aí vem todo aquele discurso, ele é perseguido e tal, mas ele é muito criticado por isso. Na época em que nos momentos em que ele apareceu bem, a gente sempre lembra esse detalhe. Ele é criticado justamente porque é um jogador que não aproveita as boas oportunidades que tem na maioria das vezes. E dessa vez perdeu um gol que não se perde. Debaixo da trave foi uma coisa difícil até de entender como ele conseguiu perder aquele gol. Num jogo difícil, numa atuação ruim da equipe, numa bola em que o Arrascaeta em campo em alguns minutos conseguiu colocá-lo em condições de marcar. Ou seja, muitos ajustes terão que ser feitos, as lesões são realmente um problema. O Pedro agora se machucou na seleção brasileira, foi cortado, o Gabigol saiu do jogo e sentia uma dor na coxa, foi fazer tratamento, não se sabe qual será a condição desse jogador para quarta-feira contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Então o Rogério tem muitos problemas, mas evidentemente ninguém pode desistir do campeonato nessa altura. Nem mesmo o Inter com a mudança de técnico, porque você vê o caso do Atlético, por exemplo, está na liderança agora depois de vencer o Flamengo e o Corinthians. Estava 5 jogos sem vencer, aliás, com uma vitória em 5 jogos, né? Uma sequência muito ruim. O Atlético começou a cair na tabela e agora com 2 rodadas tudo mudou. Então muita coisa vai ocorrer, é preciso que os times que queiram o título consigam regularidade e um futebol mais competitivo, o que o Palmeiras está começando a apresentar. O Palmeiras que derrotou o Fluminense por 2-0, um primeiro tempo até difícil. O Fluminense tinha mais finalizações até do que o Palmeiras, criando bastante, muito volume, teve até um gol anulado, mas o Palmeiras chegou ao gol num pênalti bem polêmico, né? Fiquei muito na dúvida ali se realmente o Wellington Silva abriu tanto o braço ou não, mas enfim, não tem nem opinião formada. Quando o cara abre o braço e a bola bate no braço, não tem conversa, é pênalti e ponto final. Mas ele se encolheu, né? Se protegeu. Não sei, fiquei na dúvida realmente se
houve ou não uma penalidade, mas ela possibilitou o Palmeiras abrir o placar, depois o gol do Rafael Veiga de novo, ele que já tinha batido o pênalti para decretar a vitória do Palmeiras pelo placar de 2-0, e o Palmeiras segue se aproximando ali do bloco de cima, como o Grêmio que no início da temporada, né, tinha muitos jogadores aí como o Thiago Neves e tal, sugestões do Renato Portaluppi, está se virando com a base, os garotos da base é que tem solucionado os problemas do treinador, e o Grêmio vem numa sequência muito boa, agora venceu o Ceará, e vai se aproximando também, está ali na cola, né? O Palmeiras já alcançou o Santos, que venceu o Inter, o Grêmio está um pontinho só atrás, e o Fluminense ficou um pouco atrás, mas só 6 pontos atrás do líder. Então, tudo muito embolado, tudo muito próximo, todos os times muito próximos, então é muito difícil você afirmar hoje que o Atlético vai lutar pelo título até o final, ou que o Flamengo não vai disputar, ou que o São Paulo é favorito, ou que o Palmeiras está fora. Não, pelo contrário. Só vamos ter uma noção mais clara sobre quais os times que de fato vão brigar pelo troféu mais adiante, até porque as outras competições, a interferência de outras competições, como Copa do Brasil e como Copa Libertadores, certamente ela vai pesar nesse contexto. Nisso aí o Palmeiras tem uma vantagem. O Palmeiras pegou sorteios mais favoráveis, já está virtualmente classificado na Copa do Brasil, porque ganhou do Ceará por 3-0. Tem um adversário mais fraco na Libertadores também em relação àqueles que outros times aqui do país irão ter pela frente na competição internacional. Isso evidentemente pode facilitar as coisas, e coincide com a chegada de um técnico português, o Abel Ferreira, que tem conseguido fazer com que o Palmeiras pratique um futebol melhor, que o Palmeiras seja mais competitivo e com isso possa reivindicar aí uma condição melhor na luta pelos títulos que disputa na temporada. A mudança de técnico no Palmeiras teve um efeito muito positivo, sendo que o técnico interino, o André Lopes, o Cebola, como é conhecido, já vinha conseguindo fazer o time produzir bem mais do que com o técnico que saiu, o Vanderlei Luxemburgo. Portanto, é um campeonato ainda muito embolado. Aquelas pessoas que acreditavam que o Flamengo, pelo elenco que tinha, ou que tem, aliás, e o futebol que tinha, melhor, o elenco tem, o futebol não tem mais. Desde a saída do Jorge Jesus e com a conturbada, com altos e baixos, passagem do Domenico Torrente, o Flamengo ele deixou a briga mais aberta. E aí esse bolo vai crescendo com novos candidatos que vão se habilitando. Acho muito pouco provável que na reta final tenhamos aí 5, 6 times, não. A tendência é 2, 3 no máximo. Se não acontecer de um deles disparar à frente na tabela. E nisso, sempre temos que lembrar que o Atlético Mineiro, comandado pelo Sampaoli, disputa só uma competição. Isso evidentemente pesa, tem semanas livres para recuperar jogadores, treinar, se preparar para os jogos no final de semana. E claro, isso também ajuda muito o técnico argentino, que conseguiu aí com o seu Atlético um resultado muito favorável, virando o jogo e ganhando do Corinthians em São Paulo. 2 vitórias seguidas, 4-0 no Flamengo no final de semana passada, e agora esses 2-1 sobre o Corinthians, que colocaram de novo o Galo na liderança. O Flamengo, se vencesse o Atlético, teria a mesma pontuação do Galo, um número menor de vitórias, ou seja, ficaria em segundo pelos critérios de desempate e tem um jogo a mais. Como empatou com o Atlético num grande papelão, com o Lincoln perdendo um gol incrível, fica na 4ª colocação, perde um pouco mais de contato com a ponta da tabela. Saudações.